Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do Estúdio Tijolinho. A nossa visão aqui é democratizar os conhecimentos a partir de conteúdos disponibilizados na internet. No nosso primeiro vídeo, nós vamos falar sobre como se tornar um animador, respondendo primeiro a pergunta clássica: qual é o caminho certo? A resposta é: não existe um caminho certo. Para mostrar para você que realmente é possível aprender animação 0800, conteúdo gratuito na internet, dividimos o vídeo em 3 blocos: querer, pesquisar e investir. Começando pelo bloco do querer, é muito importante a gente ter foco, porque aprender animação envolve isso: força de vontade, tempo para investir na prática, a organização, traçar suas próprias metas e, claro, ter muita sagacidade. Muita gente acha que é muito importante ter talento, ou algum dom, ou nascer com algum tipo de predisposição para isso. Mas na real o segredo é você praticar muito. Porque afinal de contas, não importa se você nasce com um grande talento, se você nunca praticar, outras pessoas vão estar fazendo isso. E essas pessoas vão tomar o seu lugar. Quando a gente não é herdeiro de família rica, rola sempre umas barreiras que vão para além da financeira. Então, assim, a gente sabe que a profissão de animador aqui no Brasil, ela não é uma coisa muito comum e nem é um caminho muito claro para muita gente. Então é muito normal você se sentir pressionado por familiares e amigos que acham que o que você faz não é um emprego, o que você faz não é um trabalho, enfim, falam para você seguir algum tipo de emprego formal que para eles é muito mais claro do que a animação em si. Mas para o seu bem, saiba que existe sim um mercado crescente em animação no nosso país. Pesquise sobre o tipo de cargo que você quer ocupar dentro da indústria de animação, seja em produtoras, agências de publicidade, estúdios ou até mesmo no freelancer. Considerando a dificuldade de ingressar em um modelo de educação formal, pesquisar vai ser a ferramenta mais importante para evoluir na sua profissão como animador. O mercado da animação pode ter várias finalidades. Existem por aí empresas especializadas em diversos tipos de animação, seja para videogames, séries infantis e adultas, longas-metragens, clipes, publicidades. Sempre haverá um estúdio especializado no tipo de animação que você gosta. Ainda dentro dessas categorias, temos profissionais que trabalham com diversas técnicas e mídias diferentes, como animação 2D, animação 3D, animação de pixel, animação de efeitos especiais, animação técnica e por aí vai. Vale sempre ter em mente que existem funções além do próprio animador que dá movimento aos personagens e cenas. Ao pesquisar sobre a profissão, algumas leituras também são essenciais na sua jornada. Muitas pessoas citam como essencial para o estudo da animação o Kit de Sobrevivência do Animador, escrito por Richard Williams. Se você está pesquisando sobre o básico do básico para animadores principiantes, é muito provável que já tenha topado com esse livro. Mas ele não é o único exemplar de princípios básicos da animação. Vários profissionais já reinterpretaram maneiras diferentes de abordar o básico e você pode achar esse conteúdo em diversos canais aqui no YouTube mesmo. Uma coisa muito interessante é pesquisar os making-offs das animações que você gosta, para entender como chegar naquele produto final. Muitas produções levam anos e o processo em si acontece longe das telas. Saber a perspectiva de dentro vai te dar uma ideia legal de como funciona a profissão. Outra pesquisa valiosa é de artbooks. São livros lançados juntos às produções, contendo um material imagético detalhado de vários processos criativos da produção, do início até o fim. Se você não sabe falar inglês, é importante considerar aprender essa língua. A maioria dos tutoriais e os próprios softwares geralmente têm o inglês como padrão. Além disso, as possibilidades de empregabilidade à distância presencial vão sempre favorecer quem fala mais línguas, sem falar de outros benefícios. Mas pode se acalmar, não saber inglês não é o fim do mundo. Certamente não impedirá sua busca de conhecimento ou mesmo sua entrada no mercado da animação. Em relação aos softwares e tutoriais, não tenha vergonha de usar o Google Tradutor e legendas automáticas para acessar também essa camada. Pessoas que fazem animação são o máximo, mas são mais legais ainda as que consomem. Um projeto não é nada sem uma audiência para experimentá-lo. Para se familiarizar e criar redes, mesmo que sejam de referências, participar de comunidades é indispensável. Cabe a você encontrar a rede que melhor enquadra o seu trabalho. Algumas redes como Twitter, Instagram, DeviantArt e Tumblr têm comunidades ou até fóruns sobre animação. Quem faz e consome vai estar nesses lugares publicando materiais, conhecimento, discutindo sobre, etc. Agora que você já quis, já pesquisou e assistiu o vídeo até aqui, chegou a hora de investir o seu tempo, como por exemplo dedicar algumas horas
para fazer as tarefas dos tutoriais, exercitar os 12 princípios básicos da animação, ou então futucar alguns programas. Existem vários programas utilizados hoje no mercado que são gratuitos e alguns que você pode até baixar no seu celular. Não se afobe. Comece focado até ficar bom em coisas básicas. Respeitar os passos é muito importante, então comece gradativamente para você não se frustrar no caminho. Pode ser muito angustiante você tentar coisas muito complexas no começo e se sentir desmotivado por não conseguir fazer. Ficar muito bom em coisas básicas é a melhor maneira de fixar o seu aprendizado. Você também vai precisar se organizar para equipamentos caros. É importante saber que mesmo os equipamentos mais em conta pode acabar saindo muito caro para o seu bolso. Então, economizar e se planejar financeiramente vai ser importantíssimo para ter acesso aos equipamentos, como o upgrade do PC, mesa digitalizadora, mesa de desenho e por aí vai. Vem cá, tu tá esperando o que para começar a animar? É muito comum a gente pensar que só podemos começar tendo uma mesa digitalizadora, mas não é bem assim. A mídia da animação, seja ela qual for, tradicional ou digital, é apenas uma ferramenta. Então, estudar os princípios básicos vai te permitir aplicá-los em qualquer uma dessas técnicas. Então já pega logo o papel ou então o mouse para começar a praticar.